Hoje nós vamos falar um pouco sobre a rotina de atletas de e-sports. Esse esporte se consolidou como uma modalidade esportiva emergente e altamente competitiva, atraindo milhões de espectadores e movimentando cifras bilionárias em campeonatos internacionais. Diferente da visão tradicional do que o videogame são apenas aquelas atividades recreativas, o cenário competitivo exige muito dos atletas eletrônicos uma rotina sistemática de treinamento, condicionamento físico e mental, análise de desempenho e acompanhamento multidisciplinar. Esse fenômeno, embora recente, já apresenta padrões organizacionais semelhantes a modalidades tradicionais, como futebol, basquete e artes marciais, mas com especificidades exclusivas desse esporte. A preparação dos atletas de esportes eletrônicos envolve aspectos fisiológicos, cognitivos, emocionais e sociais, sendo sustentada por tecnologia de ponta e metodologia próprias de treinamento. Bom, eu sou a Cecília. Eu sou o Luiz. Eu sou o Breno. Eu sou o Sami. E eu sou o Vitor Hugo. Top. Nós falaríamos sobre a carga horária e os segmentos de treino de um atleta de eSports. Os atletas eles costumam acumular de 8 a 12 horas diárias de treino. Normalmente, esses treinos não são em sequência, eles são separados em blocos diferentes em determinados níveis. O primeiro é o treino técnico individual, na qual o foco são nas características e habilidades de cada jogador, onde buscam aprimorar e aperfeiçoar suas técnicas. O segundo é o treino tático em equipe. O seu foco maior é a organização de uma tática específica com ênfase no próximo jogo e adversário. O terceiro, estudo dos adversários, na qual eles analisam jogadas e preparam um melhor planejamento visando a próxima partida. Revisão das partidas. Essa parte é muito importante tanto para a parte coletiva quanto a parte individual do atleta, que busca não somente o aperfeiçoamento coletivo, mas o reconhecimento dos erros e de características unilaterais de cada um. Exercícios físicos preventivos. Os exercícios físicos preventivos focam na diminuição dos prejuízos causados pelas altas horas que os atletas costumam passar sentados em algumas posições que causam um desgaste físico muito grande de seus corpos. Sessões de descanso programadas. Além das altas horas de treinamentos, muitos desses atletas, no nível global, costumam acompanhar diversas horas de viagens. Como eles enfrentam adversários em níveis estaduais, nacionais e também mundiais, esse descanso é necessário visando a melhor qualidade de vida desses atletas. Nesse aspecto, nós vamos falar sobre monitoramento tecnológico e biométrico. Uma das marcas mais exclusivas do treino em esporte é a utilização de tecnologias avançadas para o preparo desses atletas. O primeiro é o EA Training. É um mapeamento ocular para avaliar padrões de atenção visual durante as partidas. Sensores biométricos, medida de frequência cardíaca, viabilidade de frequências e nível de estresse. São partes que contam com uma equipe totalmente preparada, tanto para a preparação quanto pós-partida desses atletas. Software de análises táticas. Esses atletas contam com um nível de tecnologia muito avançado, de primeira linha, no nível nacional e mundial. Essas plataformas cruzam dados estatísticos de desempenho, comparando métricas individuais e coletivas. Adaptação do ambiente de treino. O espaço físico é preparado inteiramente para esses atletas. Cadeiras ergométricas e mesas ajustáveis, reduzindo os riscos de lombalgia e lesões por esforços repetitivos. Iluminação artificial controlada para evitar fadiga ocular. Controle de temperatura e ruído para simular um ambiente mais competitivo e realista. E isolamento acústico para favorecimento da concentração. Diferente dos jogadores casuais, os jogadores de eSports dependem das condições ambiental altamente otimizado para manter um equilíbrio competitivo durante as partidas. Bom, vamos falar um pouco agora sobre saúde física e prevenção de lesões. Apesar do caráter digital, os esportes exigem preparações físicas constantes. Bom, as principais lesões estão relacionadas ao esporte a síndrome do túnel do carpo, a tendinite por esforço repetitivo, lombalgias provocadas por longos períodos sentados ou em posições incorretas, e a fadiga visual e cefaleias tensionais, que seriam dor de cabeça relacionada ao estresse. Bom, para prevenir tais problemas, as equipes incorporam fisioterapeutas e preparadores físicos
responsáveis para prescrever alongamentos e exercícios de acordo com cada atleta. Falando um pouco agora sobre a preparação psicológica e social do atleta. Nos esportes eletrônicos, eles apresentam um ambiente de extrema pressão psicológica, com público global e grandes prêmios em disputa. A atuação de psicólogos do esporte é direcionada para o controle de ansiedade pré-competição e resiliência pós-derrota. Também ajuda no foco durante longas partidas e regulação emocional perante as críticas das redes sociais. Eles também enfrentam com a exposição midiática e eles têm que aprender a fazer a gestão dessa imagem. Diferente de muitos esportes tradicionais, os atletas de esportes são fortemente expostos em plataformas como YouTube e Twitch. E o controle de imagem pública e a habilidade de lidar com as críticas nas redes sociais fazem parte da rotina de treinamento deles, frequentemente acompanhados por sessões de media training. Neste tópico, nós vamos falar sobre ciclos de carreira e desafios profissionais. Hoje nós vamos trazer um exemplo que aconteceu alguns anos atrás na Inglaterra, um jovem talentoso chamado Jim Mandemore. Mandemore, assim como muitos jovens, era apaixonado por carros, altas velocidades e também videogames. Ele começou muito cedo competindo e participando dos jogos de Gran Turismo, um jogo que via a realidade dentro dos videogames. Eles colocavam a máximo de realismo dentro do jogo visando as corridas de alta velocidade. Mandemore foi selecionado entre muitos jovens do continente europeu para participar da Academia GT. Depois de se destacar na fase de seleção e dentro da academia, ele conseguiu se formar na academia GT e assinar com a Nissan. Ele foi um dos primeiros atletas da academia GT a conseguir virar um piloto profissional depois de sair de jogos de simuladores. Mandemore conquistou grandes corridas durante toda a sua carreira. Mesmo depois de um grande acidente, ele ainda continuou persistindo e conquistou títulos que até hoje é lembrado tanto para jovens que começam na carreira, quanto para jovens apaixonados no eSports. Ele acumula vitórias, por exemplo, como as 24 horas de Le Mans na França. Bom, para incorporar um pouco mais no trabalho, eu busquei uma entrevista de um jogador profissional de Fortnite que ele já chegou a conquistar mais de 60 mil dólares de premiações dentro do jogo. E eu fiz algumas perguntas para ele para saber como que é a rotina dele, como que é o dia a dia e como que é estar presente dentro do cenário do esporte. A primeira pergunta foi quais foram as maiores dificuldades no início da sua trajetória no esportes, onde ele basicamente respondeu que por conta do PC e dos periféricos hoje relacionados, o computador, por exemplo, um mouse, um teclado, um fone, eles acabam sendo bastante caros. Então, se não fosse um investimento que o pai e a mãe dele fizeram nele, ele não ia acabar chegando em lugar nenhum. O primeiro PC que ele chegou a ganhar custou cerca de 15 mil e, obviamente, um adolescente nessa idade ele não consegue tirar esse valor de uma hora para outra. A segunda pergunta foi como é a rotina dele hoje. Treinos, campeonatos, lives, estudos e lazer. Ele treina por volta de 6 horas por dia. Não é o tempo todo, claro, mas ele vê alguns vídeos também do jogo para pegar estratégias, pegar como está sendo determinado meta dentro do jogo para ele conseguir se desenvolver melhor. E ele às vezes também faz um pouco de live quando ele tem tempo. E os estudos dele, ele já terminou o terceiro ano e vê futuramente fazer alguma faculdade. A terceira e última pergunta foi se você acredita que os esportes podem ser comparados aos esportes tradicionais em termos de disciplina e dedicação. Ele falou que acredita muito por conta dos esportes tradicionais já começar com os treinadores e tudo mais. Já no esporte, você começa sozinho e requer muita disciplina e dedicação da sua parte, porque se você não correr atrás sozinho, ninguém vai correr por você. Como ele mesmo basicamente fez a sua planilha de horários, ele não teve nenhuma disciplina e dedicação para ficar difícil para ele alcançar esse nível. Ou seja, ele sempre teve esse foco, ele faz live já há muito tempo, ele joga o jogo há muito tempo, então ele pegou o jogo para focar e ter o conhecimento dele para conseguir alcançar essas conquistas.
Neste trabalho, nós procuramos abordar os principais tópicos da vida e o cotidiano dos atletas de esportes. Nós trazemos dados de treinamentos, partes de preparação e, principalmente, um pouco dessa carreira que vem tão crescendo no nosso país e mundialmente. Nós procuramos abordar os principais tópicos que traz hoje uma realidade diferente do que muitas pessoas conhecem e até então não sabiam. Nós esperamos que este vídeo possa dar uma outra visibilidade a esse esporte que vem se desenvolvendo tão rápido e possa trazer um pouco do conhecimento de qual interessante pode ser a vida de um atleta de esportes. Até a próxima. Nossa, velho, da introdução vai ficar muito engraçado, velho. Então para de filmar, vai ficar curto.